Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Mais de 66 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Os números levantados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, mostram que a cada 10 brasileiros adultos, 4 estão negativados. E para ajudar na renegociação e na quitação de dívidas, o governo federal lançou as regras Desenrola Brasil, que pode reduzir os índices de endividamento do país. A expectativa é que 30 milhões de brasileiros sejam beneficiados pelo programa. Como vai funcionar o Desenrola? Todos os negativados podem ter acesso? E como o retorno do acesso ao crédito pode ajudar a economia? O JR 15 Minutos de hoje detalha o Desenrola Brasil com o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record em Brasília, Vanessa Lima. Vanessa, o número de brasileiros inadimplentes impressiona e não para de crescer, não é mesmo? Olá, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, secretário. Celso, é uma situação preocupante. Cada vez mais brasileiros não conseguem pagar as contas em dia e acabam tendo o nome negativado. E com o chamado nome sujo, essas pessoas não têm acesso ao crédito bancário e a outras soluções financeiras que poderiam ajudar no momento de aperto no orçamento. Para piorar o cenário, com as atuais taxas de juros, algumas contas em atraso, como o cartão de crédito, se tornam impagáveis. Os valores aumentam rapidamente, gerando uma bola de neve. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o SPC Brasil, são mais de 66 milhões de negativados, com uma dívida média de pouco mais de R$4 mil. Marcos, levando em conta o alto número de negativados, o Desenrola Brasil é um programa de origem econômica, mas que pode ter um grande impacto social? Exato, Vanessa. O programa tem dois lados, né? De um lado, ele procura dar um alívio para a população que está numa situação extremamente precária depois da pandemia. Como vocês disseram, os números de negativados são recordes na história do país. O programa procura dar um alívio para a população, mas ao mesmo tempo ele procura reativar a economia, porque as pessoas negativadas perdem o acesso ao crédito. Se a gente der uma ajudinha para as pessoas nesse momento, elas vão conseguir tirar o nome, limpar o nome nos sistemas de proteção ao crédito e vão poder voltar a consumir, vão poder voltar a ter financiamento. Como o programa também adianta o pagamento dessas dívidas para os varejistas, bancos e empresas de água e luz, ele também reativa a economia por meio das empresas. Então é um programa duplo, social e econômico. Agora, Marcos, qual é o cronograma do Desenrola? As diretrizes foram anunciadas no final de junho, mas a partir de quando as dívidas serão renegociadas? Olha, Celso, o programa tem diversas fases. Tá? A primeira delas, que começa agora já em julho, a partir da terceira semana de julho, todas as dívidas das pessoas de até R$100 que estejam negativadas junto ao sistema bancário vão ser desnegativadas pelos grandes bancos do país, pelos bancos que toparem participar do programa. A gente já tem um acordo de 5 maiores bancos de participar do programa. Então, a primeira coisa que vai acontecer, sem a população precisar fazer nada, se você tem uma dívida com um banco de até R$100, essa dívida vai ser automaticamente desnegativada a partir da segunda semana de julho. Isso vai dar um alívio, a gente imagina, para mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que têm dívidas negativadas nessa situação. A partir do final de julho também, a gente vai divulgar ainda a data exata, Celso, as pessoas vão poder procurar os bancos e renegociar suas dívidas, pessoas que ganham até R$20 mil. Ela só tem que procurar o banco, falar que quer renegociar a dívida no Desenrola. O governo está dando um incentivo fiscal e regulatório para os bancos renegociarem as dívidas com os clientes. Esse incentivo pode promover uma renegociação de até R$50 bilhões em dívidas. Tá? E, por fim, em setembro, a gente vai abrir a plataforma no sistema gov.br, a plataforma Desenrola Brasil. Essa plataforma vai oferecer uma série de descontos e oportunidades de financiamento para clientes que tenham dívidas até R$5 mil. Nessa plataforma vão estar os melhores termos de renegociação e essa plataforma vai ter ofertas não só de bancos,
mas também de companhia de água, luz, varejistas, de todos os credores que acessam o sistema de negativação. Quando o devedor não encontrar ali a empresa no programa Desenrola, como é que ele faz? O que a gente vai fazer vai ser várias alternativas, Vanessa. Realmente, não vai ter todo mundo lá. Se o credor não quiser participar do programa, a gente não pode compeli-lo a participar. Então, o que a gente vai fazer é direcionar para outros sites, por exemplo, do Procon, tem um centro de renegociação do Ministério da Justiça também, então a gente vai redirecionar para esses outros lugares na plataforma, tá? Você explicou aí que as dívidas de R$100 dos bancos serão perdoadas. O banco assume esse prejuízo? O banco assume esse prejuízo como condição para aderir ao resto do programa, Celso, que é bastante favorável para ele. Secretário, existe um perfil de dívida que o programa vai aceitar ou priorizar? Sim, olha, na faixa 1, a gente está falando de dívidas até R$5.000, tá? Essas que vão ser renegociadas pela plataforma. Mas elas vão abranger todos os tipos de dívida. A gente está falando de dívida com varejista, com companhia de água, luz. E qual que é a ideia? A gente vai fazer um grande leilão para estimular os credores a dar o maior desconto possível. E aí a gente vai oferecer a renegociação para o cliente já com o desconto. E aí o cliente vai ter duas opções. Ou ele paga a dívida à vista com o desconto, ou ele refinancia essa dívida por um prazo de 60 meses e juros de até 1,99% ao mês. Secretário, vamos explicar como é que vai acontecer esse leilão de acordo. Os bancos apresentam as suas condições de financiamento e cada pessoa escolhe qual é a proposta mais interessante, ou seja, essa concorrência vai gerar melhores condições para o pagamento da dívida, então? Exato. As propostas de financiamento vão ser oferecidas pelos bancos. Assim, a gente fixou essa taxa de 1,99, é um teto. Então, o cliente pode escolher uma taxa, se o banco oferecer para ele uma taxa melhor, o cliente pode escolher o banco que oferecer a taxa melhor ou o banco com o qual ele tem um relacionamento, tá? Mas além da competição no financiamento, Celso, vai ter a própria competição pelos descontos. Então, suponhamos o seguinte, que a gente tem um certo volume de recursos para aplicar no programa. E vão ser contemplados no programa somente os credores que derem os maiores descontos. Então, a gente espera, além da condição favorável para a renegociação, a gente espera fortes descontos dos credores para beneficiar a população. Então, o credor vai dar um desconto, por exemplo, de 70%, 50% do valor da dívida, além de oferecer o refinanciamento. Marcos, outro ponto que chama a atenção no Desenrola é o perdão das dívidas de até R$100. Como vai ser esse benefício? O consumidor precisa fazer algum cadastro ou as dívidas serão quitadas automaticamente a partir do início do programa? O consumidor não precisa fazer nada. Isso só vale para dívidas bancárias, tá, Vanessa? Ele não vale para dívidas de companhia de água, luz. A partir dessa terceira semana agora de julho, os bancos já vão fazer isso automaticamente, tá? Agora, a faixa 2 do programa é destinada aos devedores que têm renda mensal de até R$20.000 por mês. E o período mínimo para o pagamento é de 12 meses. Não existe a definição de um prazo máximo, né? Marcos, pela renda maior, as dívidas desse grupo também são mais elevadas. Por isso foi necessário separar as faixas do programa? Exatamente. A gente está dando um incentivo maior, Celso, para a renegociação das dívidas de até 2 salários mínimos, de pessoas com renda até 2 salários mínimos e dívidas até R$5.000. Para essas, basicamente, o governo está arcando com o custo dessa dívida. Já na faixa 2, a gente está dando um incentivo fiscal para os bancos renegociarem, somente. Então, os bancos têm interesse em renegociar, eles vão ganhar um incentivo fiscal com a renegociação, mas o benefício não é tão grande quanto aquele que a gente está oferecendo para as pessoas de mais baixa renda. E Marcos, na faixa 2, todo tipo de dívida é aceita? Quais são os critérios para a renegociação para esse grupo? Não, na faixa 2 só são aceitas dívidas do sistema bancário também, porque é um benefício que está só sendo dado, só faz sentido para o sistema bancário. E ele exclui alguns tipos de dívidas, por exemplo, dívidas de financiamento imobiliário, que tem garantia real, estão fora, dívidas de crédito consignado também, que não há inadimplência, também estão fora, tá? Mas fora essas dívidas, todas as outras estão dentro. O cliente deve consultar, se ele está inadimplente, ele deve consultar o banco, que o banco vai ser capaz de oferecer uma boa
uma boa oferta de renegociação, alongando o prazo, dando alguns descontos para o cliente. Tá? Ô Marcos, qual é o papel do Ministério da Fazenda no Desenrola Brasil? O governo federal não vai colocar dinheiro diretamente para pagar as dívidas das pessoas, né? O programa funciona como um mediador entre os credores e devedores? Exatamente. O que acontece, Celso? Existem muitas oportunidades de renegociação e muitos bons acordos que podiam ser feitos se houvesse uma forma de fazer com que os bancos e os credores, ou os varejistas e os devedores, pudessem atuar junto. A ideia do Desenrola Brasil é essa, criar uma grande plataforma onde bancos, credores, devedores possam renegociar suas dívidas de uma maneira fácil e intuitiva. O principal ganho de longo prazo para o país do Desenrola é essa plataforma, onde qualquer pessoa vai poder entrar digitando seu CPF e verificar se ela está com o nome negativado, se existe uma oferta de desconto para ela e qual a possibilidade dela refinanciar essa dívida. No longo prazo, o que a gente quer deixar para o país é essa plataforma que vai aproximar devedores e credores. E é importante analisar as condições com atenção, né, para conseguir pagar o novo financiamento. Secretário, as dívidas renegociadas no Desenrola Brasil podem negativar novamente o CPF em caso de atraso? Podem sim, Vanessa. Esse é um ponto muito, muito importante. A gente precisa conscientizar a população para um endividamento saudável. A gente está oferecendo uma condição de renegociação muito boa que compromete uma parte pequena da renda das pessoas. Mas que nada vai adiantar esse nosso esforço se as pessoas não adotarem práticas melhores com relação a isso. Por isso a gente está oferecendo para a população um curso gratuito de educação financeira voltada para o endividamento, que explica para as pessoas exatamente o que elas devem e o que não devem fazer, como elas devem evitar produtos mais caros, com taxas de juros mais altas, como elas devem fazer para poupar uma parte maior do seu salário. Obviamente, problemas acontecem na vida das pessoas, elas perdem empregos, a gente enfrenta pandemias, crises, mas há maneiras da gente evitar esse sobreendividamento e a gente quer educar a população nesse sentido. Marcos, você pode detalhar como é que será feito esse curso, essa orientação aos consumidores? Olha, a gente vai disponibilizar esse curso na plataforma do Desenrola online gratuitamente para toda a população. Vai ser um curso feito por vídeo. Ele vai ter um conteúdo bem interativo e simples para a população, buscando explicar esses conceitos de finanças de maneira que as pessoas consigam entender e, mais do que isso, consigam aplicar na sua vida prática no dia a dia. Agora, o Desenrola Brasil deve aí beneficiar 30 milhões de brasileiros ao longo do segundo semestre, né? Marcos, como é que o acesso dessas pessoas ao crédito é importante para elas e também para o aquecimento da economia? Ou seja, 30 milhões de brasileiros voltam a ter atividade econômica, né? Exatamente. A gente espera que o programa dê um bom alívio para as pessoas, mas também reaqueça a economia. A gente vem num período no Brasil de seguidas crises provocadas sobretudo nos últimos anos, pela pandemia. A gente quer dar essa ajudinha para as pessoas saírem do endividamento, para elas voltarem a consumir, voltarem a se financiar, mas a gente pede e quer fazer isso com responsabilidade para que a situação de superendividamento não retorne. Vez por outra, a gente anunciava no noticiário os feirões de renegociação. Qual a diferença do Desenrola Brasil com esses feirões de negociações que existiam no passado, Marcos? Olha, a principal diferença, é que o governo está dando um apoio para os bancos e credores para fazer as renegociações. No caso da faixa 2, o governo está dando um fiscal regulatório para os bancos fazerem a renegociação, e no caso da faixa 1, o governo está garantindo parte da dívida que está sendo refinanciada pelos bancos. A gente está, por trás dos bancos, a gente está garantindo que, se houver inadimplemento dessas dívidas, o governo vai auxiliar os bancos na renegociação. Então, a gente está apoiando a renegociação de forma, tanto por meio de subsídios de um apoio fiscal, quanto por meio dessa garantia que a gente está dando para todo o sistema bancário. Há uma dimensão quantitativa de quanto o governo vai dispensar nesse subsídio? Olha, a gente tem um limite, Celso, que é 8 bilhões de reais. Esse é o limite do fundo que está sendo separado para garantir as dívidas renegociadas do Desenrola, tá?
mas a gente espera que a inadimplência não seja tão alta assim e que esses recursos não sejam todos consumidos. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Celso. Obrigado, Vanessa. E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record em Brasília, Vanessa Lima. Obrigado, Vanessa. Muito obrigada, Celso, pelo convite. Obrigada, secretário, pelas informações. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.